Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo. E nós estaremos lendo em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. E hoje eu vou falar sobre o remédio para a ansiedade. Nós estaremos lendo esse texto para nossa edificação. E que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas, tocando em nossos corações e edificando as nossas vidas. E após a mensagem nós estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, para o fortalecimento da nossa fé e da nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Mateus capítulo 6, verso 25 até o 34, convido os irmãos a lerem comigo esse texto para a nossa edificação. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, que a Tua palavra possa, ó Deus, renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, e nos dar sempre a alegria de ver na Tua presença. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A ansiedade pode trazer muitas coisas desagradáveis à nossa vida. Por exemplo, a perda do sono, o roer as unhas, o comer demais, a perda do apetite, ficar estressado, ou com medo do futuro, o que vai me acontecer no futuro, palpitações, o coração começa a ficar acelerado, tiques faciais, você começa a repuxar o rosto, tremores, manchas escuras na pele, a queda do cabelo. Por essa razão Jesus disse, não fiquem preocupados com as suas próprias vidas, acerca do que comerão ou beberão, e nem fiquem preocupados com o próprio corpo, com o que vestirão. Não fiquem também preocupados com o dia de amanhã, pois basta ao dia o seu próprio mal. O futuro pertence a Deus, o futuro está nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A ansiedade, meus irmãos, é a falta de fé. É um pecado da falta de confiança em Deus, a falta de confiança na providência de Deus. Deus é o Deus provedor, o Deus sustentador. A ansiedade é tirar os olhos do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, para fixá-los nas circunstâncias adversas da vida, nas coisas transitórias, das coisas passageiras desta vida. A ansiedade é viver como os pagãos, que vivem focados apenas em suas necessidades materiais. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Os olhos
dos pagãos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não confiam no Senhor, daqueles que não nasceram de novo. Seus interesses estão apenas para com esta vida, estão andando apenas por vista e não por fé. Você anda perdendo o seu sono? Você, para dormir, tem que tomar algum remédio controlado? Você anda roendo as unhas, comendo as unhas? Você nem tem unha mais, você tem um toco de unha aí na sua mão. Está estressado, ansioso, preocupado? Está estressado, vai pescar, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, há remédio para a ansiedade. Como nos livrar da ansiedade? Graças a Deus que essa inquietação tem remédio, tem cura. E Jesus nos oferece a cura para a nossa ansiedade, para a nossa preocupação. E a grande ideia dessa passagem é que a confiança em Deus é o remédio para a nossa ansiedade. Vamos dizer isso comigo? A confiança em Deus é o remédio para a nossa ansiedade. Uma vez que Deus é o autor e preservador da vida. Veja comigo o verso 25, vamos lê-lo juntos? Todos juntos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A vida não é mais importante do que a comida? Mais importante do que o sustento diário? E o próprio corpo não é mais importante do que as vestes? Se Deus nos deu o dom da vida, o maior de todos os dons, Ele não cuidaria para que esta vida seja sustentada e capacitada a continuar? Quem fez o mais difícil não pode fazer o mais fácil? Quem fez a vida não pode sustentar a vida? Quem fez o corpo não pode vesti-lo? É lógico, meus irmãos, que Jesus não estava aqui incentivando o ócio, a preguiça, a indolência. Não. Devo trabalhar honestamente para ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Devo arar, semear, colher, armazenar o produto nos celeiros. No entanto, não devo viver ansioso, preocupado, dizendo: que comeremos? Com que nos vestiremos? A ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios, dos ímpios. A preocupação exacerbada pelo comer, beber e vestir é característica dos infiéis, daqueles que não creem em Deus. Os discípulos de Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que amam a Cristo, devem ter uma atitude diferente da dos pagãos, dos gentios, porque contam com seu Pai Celeste. Nós temos um Pai Celeste que cuida de nós. Deus jamais vai abandonar o seu povo. Jesus chama os ansiosos de homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O problema aqui não é o pequeno poder de Deus. O problema aqui é a nossa pequena fé. A nossa pequena fé. A ansiedade é essencialmente uma descrença em Deus, no caráter de Deus, um Deus fiel, como nós cantamos aqui nesta noite. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é providente. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Ele sustentou o povo de Israel no deserto com o maná durante 40 anos. O maná caiu do céu para suprir a necessidade do seu povo. A Bíblia diz que nem as vestes se envelheceram, e o povo andou e marchou no deserto durante 40 anos. Deus é o Deus provedor. Deus fez a água sair da rocha para matar a sede do povo. E quando o povo queria comer carnes, Deus mandou as cordonizes, e o povo comeu tanto, mas tanto, que o alimento saiu pelos narizes.
Você já comeu tanto assim que saiu pelo nariz? Deus é o provedor, irmãos. Deus cuida de nós. Ele sustentou Elias. Elias, através dos corvos, através da viúva, que não faltou o azeite na botija, nem a farinha. Deus é esse Deus provedor, Ele sabe cuidar de nós, Ele cuida de nós. A confiança em Deus é o remédio para a nossa ansiedade. Vamos dizer mais uma vez? A confiança em Deus é o remédio para a nossa ansiedade. Em segundo lugar, uma vez que Ele cuida de nós de um modo especial. Olha o que o Senhor Jesus fala. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quem já colocou aqui canjica para os pardais na sua casa, no seu quintal? Levanta a mão, canjica. Você colocou? E ele está vivo porque você colocou canjica para ele? Geralmente a gente não coloca canjica para o pardal, não. Aquilo é uma praga que dá na casa da gente, não é verdade? A gente pode colocar para o pombo, para o canarim, não é verdade? Mas para pardal ninguém coloca, não. Mas Deus continua sustentando as aves dos céus. Esse Deus é o Deus provedor. A ansiedade, meus irmãos, é cega, porque não vê o cuidado de Deus demonstrado na preservação da natureza. É Deus quem preserva a natureza. Jesus convida os homens a desviar os seus olhos da lama, do chão, da terra, da poeira, para observarem as aves dos céus que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, todavia o Pai Celestial as sustenta. Olhe para o céu, olhe para os passarinhos, eles estão comendo, bebendo, e Deus supre as suas necessidades. E aí, Jesus pergunta, será que vocês não valem mais do que os passarinhos? Será que Deus se importa mais com os pássaros que voam do que com o seu povo? Somos mais preciosos para Deus do que todas as demais criaturas. O Deus que supre as necessidades dos pássaros é o Deus que cuida de um modo especial do seu povo. Observai os passarinhos, o cuidado de Deus para com eles, mas que vocês possam aquietar o coração e tirar toda a ansiedade e preocupação, porque Deus cuida de nós de um modo mais especial ainda. Deus tem um cuidado especial para o seu povo. Por isso, Davi chega a dizer o seguinte: jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E olha que Davi viveu 70 anos, ele foi rei de Israel. Ele diz, eu nunca vi o justo desamparado. Meus irmãos, eu tenho já quase 25 anos como pastor presbiteriano. Desde os 19 anos eu prego o evangelho. O primeiro campo que eu assumi foi em norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, chamado na época o Vale, da Miséria. E preguei naquela região, andando a pé, de bicicleta, em cima de caminhão, em cima de caminhonete, indo para os lugares pregando. Fui pastor 8 anos em Mantena, 9 anos em Valadares, estou pastor há 8 anos aqui em Lindéia. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo de um modo especial. Deus é esse Deus que cuida de nós. E aí o texto diz, olha, observai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim os lírios do campo, quanto mais a vós outros.
Não vai voltar semente para plantar, fruto para colher, pão para comer, veste para vestir, porque Deus cuida de nós. É por isso que o apóstolo Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Além do mais, meus irmãos, a ansiedade é inútil. Jesus pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? A ansiedade é incapaz de produzir algo produtivo, não pode alterar o passado, não pode controlar o futuro, somente faz com que você se sinta triste hoje. Não há nenhum valor na preocupação, meus irmãos. Nós não podemos acrescentar meio metro à nossa estatura. Cada um deve ficar satisfeito com o seu tamanho. Se você tem 1,50 m, não vai ir para 1,55 m, tá bom? Fique satisfeito. Chegou 1,70 m, dê glória a Deus. Tá bom demais. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. De igual forma, nós também não podemos esticar a nossa existência neste mundo. Eu quero chegar até os 120 anos. Se eu pudesse esticar, eu ia chegar a 969 anos de Metusalém. Mas ninguém pode, meus irmãos. Quem controla a vida é Deus, quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Ninguém pode aumentar o custo de sua existência. Ninguém pode. Tem um dia determinado da sua partida. E o salmista Davi chega a dizer: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. De alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. É nada. O que é 100 anos diante da eternidade? Nada. A nossa vida é passageira. A ansiedade é inútil, uma vez que 70% dos problemas que nos deixam ansiosos, preocupados, nunca vão acontecer. 70% deles. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a ansiedade nos mata pouco a pouco. A ansiedade é como estrangular uma pessoa. É como amarrar uma corda no pescoço e puxar até sufocar. A ansiedade vai fazendo isso com a gente. Vai sufocando a gente, vai tirando as nossas energias. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus. Os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. A ansiedade mata. A ansiedade mata. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus, pedindo ao Senhor: tira toda a preocupação do meu coração. Eu confio no Deus onipotente, onisciente, onipresente, e Ele quem pode suprir as nossas necessidades. Ele quem supre as nossas necessidades, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem conserva a nossa vida. E a confiança em Deus é o remédio para a ansiedade. Vamos dizer isso comigo? A confiança em Deus é o remédio para a ansiedade. Em terceiro lugar, uma vez que Deus deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Veja o que diz o verso 33, vamos ler comigo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Devemos colocar, meus irmãos, em primeiro lugar aquele que é o primeiro. Coloque em primeiro lugar aquele que é o primeiro. Que o Senhor seja o primeiro na sua vida. O jornalista chamado Alberto Dines, ele diz o seguinte: que o vice-campeão e o segundo lugar no pódio tem sabor de derrota. Não atende ao impulso da exultação.
É por isso que quando a gente observa, quando alguém chegou em segundo lugar e sobe no pódio, ou ganha em segundo lugar, está ali triste. Agora o primeiro levanta a taça e grita, mas o segundo lugar parece que tem sabor de derrota. É o primeiro, né, dos derrotados. Qual é o lugar que o Senhor ocupa em nossas vidas? O segundo lugar? Ele quer o primeiro e não o lugar que tem sabor de derrota. Que o Senhor seja o primeiro na sua casa, nos seus sonhos, nos seus planos, no seu trabalho, na igreja. Que o Senhor seja o primeiro. Porque se Deus não for o primeiro na nossa vida, o segundo lugar tem sabor de derrota. Buscar a Deus, meus irmãos, deve ser a nossa maior preocupação, a nossa maior ambição. Muitas vezes nós temos a ambição de ganhar, de ter as coisas nesta vida, apenas buscamos os negócios desta vida, mas devemos buscar a Deus em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus aqui é o governo de Cristo, no coração do seu povo. Nós entramos no reino, nós participamos do reino, o reino de Deus, e que o reino de Deus seja o primeiro lugar na nossa vida, que o governo de Cristo no lar, na família, na igreja, na sociedade, no mundo, para a glória de Deus, que possamos orar como o Senhor Jesus nos ensinou: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o testemunho mundial da igreja, falando de Cristo para outras pessoas. O reino de Deus em primeiro lugar. Deus é rei, inaugurou o seu reino de salvação através de Cristo e tem o direito de governar sobre as suas criaturas. Além do mais, nós desejamos a consumação deste reino, nós desejamos a vinda do Senhor, quando os inimigos deste reino serão destruídos, e então o reino será consumado. Os inimigos serão lançados para dentro do lago de fogo, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago do fogo, o anticristo será morto com o sopro da boca de Cristo, e nós, povo de Deus, iremos habitar no novo céu e na nova terra, nos quais habita justiça. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, é revelar onde estão os seus valores. Apenas nos tesouros terrenos ou nos tesouros celestiais? É buscar em primeiro lugar a justiça de Deus. Deus é justo e deseja a sua justiça em cada comunidade humana. A justiça na relação marido e mulher, a justiça nos tribunais, a justiça nas prefeituras, a justiça no estado, a justiça no governo federal, a justiça nas nações. Deus odeia a injustiça e ama a justiça em qualquer lugar. Os profetas do Antigo Testamento condenaram a injustiça, tanto em Israel, quanto entre as nações ao redor do mundo. Por isso, em Isaías, nós podemos ver as profecias de Deus a respeito de Israel e de Judá, bem como as profecias dos profetas contra Babilônia, Assíria, Egito, Tiro, porque a mensagem de Deus é para as nações também, chamando o mundo ao arrependimento, porque Deus ama a justiça, mas odeia a injustiça. E a gente pode perceber quanta injustiça acontece neste mundo. O aborto é uma injustiça que nós devemos levantar contra ela, porque se a gente não defender os inocentes, quem irá defendê-los? Nós devemos orar para que as mães possam ter os seus filhos e não possam abortá-los. E se elas não puderem ter os filhos, existem muitas mulheres que não podem ter filhos, que estão na fila da adoção, querendo adotar um filho. E aqui na nossa igreja nós temos algumas irmãs que adotaram, e que têm filhos gerados no coração, que amam seus filhos. Eu mesmo, se eu não pudesse ter filhos, eu ia adotar também.
7 anos de casamento, a Kelly com um problema de cisto ovário. E nós já estávamos pensando, se Deus não nos der filhos biológicos, nós queremos adotá-los também. E existem muitas mulheres na fila da adoção querendo um filho, para chamar de seu, filho gerado no coração, para cuidar deles. E é por isso que nós devemos levantar mesmo contra a Suprema Corte do país, que quer colocar na pauta o aborto e legalizá-lo até o 3º mês, por qualquer motivo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, é revelar onde estão os seus valores. Deus é justo e deseja justiça. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entregar ao Senhor a incerteza do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Vocês viram aquele avião de turistas, de pessoas que pegaram um avião, fretaram o avião e foram conhecer a Amazônia e caiu o avião. 2 pilotos morreram. 12 passageiros morreram. Foi o final. Nós não sabemos quando o avião da nossa existência vai partir desta vida. E é por isso que nós devemos confiar o nosso futuro nas mãos de Deus. Mas se a nossa vida nesta vida passar, nós temos um tabernáculo eterno nos aguardando na presença do Rei eterno, louvado seja Deus. Por isso o texto diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Devemos cuidar do hoje, meus irmãos, e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. As preocupações são juros que você paga antecipadamente por contratempos que jamais ocorrerão. Alguém diz o seguinte, sou um velho e vi muitos problemas, mas a maioria deles jamais aconteceu. O ansioso desperdiça energia. Não podemos colocar o carro na frente dos bois, e muito menos colocar o dia de amanhã antes do hoje. Entregue o seu amanhã nas mãos de Deus, entregue o seu futuro nas mãos de Deus, o futuro pertence a Deus. Não perca o sono por causa das suas preocupações, entregue tudo nas mãos do Senhor, o Senhor cuida de você, cuida da sua família, nada vai voltar, Ele supre as nossas necessidades, Ele está conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Ele está conosco em toda e qualquer situação, e Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A confiança em Deus é o remédio para a ansiedade. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Colocando as coisas mais importantes em primeiro lugar. Coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. Os gentios é que buscam em primeiro lugar comida, bebida, vestuário. Certa vez um homem me diz assim, pastor, não vou na igreja não, você está me convidando, mas não vou na igreja não, porque eu tenho que trabalhar e cuidar da minha família. Porque se eu não trabalhar, quem vai cuidar deles? Aí eu perguntei para eles, no dia que você morrer, quem vai cuidar deles? A Deus. Ah, então você precisa morrer para saber que Deus é que cuida de você hoje, dos seus filhos? Deus cuida de nós, meus irmãos. Ele está conosco. Tire tempo para Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Os gentios estão sempre preocupados com os interesses terrenos, com os tesouros terrenos. E eles acumulam e deixam tudo aí. No entanto, o crente deve colocar em primeiro lugar aquele que é o primeiro, o Senhor Jesus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é desejar a propagação do reino de Cristo sobre a terra. Buscar em primeiro lugar a justiça de Deus é desejar a justiça de Deus na vida pessoal, na família e na decência pública. E Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Buscar a justiça de Deus não é buscar a justificação, mas é buscar a vida justa em total submissão à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que possamos colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar.
Coloque a sua família. Coloque os seus filhos. Coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. Muitas vezes nós abandonamos a família, abandonamos os filhos, abandonamos a igreja, abandonamos a Deus, colocamos os negócios terrenos, as coisas passageiras dessa vida em primeiro lugar e esquecemos de Deus em primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família e na vida dos nossos filhos. Que as coisas mais importantes nós possamos tê-las em primeiro lugar na nossa vida. Como viveremos, meus irmãos, em segundo lugar, vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas não nos preocuparmos com ele. Você pode fazer os seus planos, os seus projetos, mas que você não possa viver ansioso. Por isso Jesus diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Preocupar-nos com amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Entregue tudo nas mãos de Deus, viva um dia de cada vez. Você não consegue viver vários dias ao mesmo tempo, você não consegue carregar nem mesmo as dificuldades do dia. Você precisa da ajuda de Deus. Então viva um dia de cada vez. As dificuldades do dia já são suficientes para que você possa colocar a sua vida e tudo nas mãos do Senhor e não viver ansioso. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Que Deus nos abençoe. Viva um dia de cada vez e viva um dia de cada vez para a glória de Deus e confiando no Senhor, porque Ele é quem nos sustenta na caminhada da vida. E a confiança em Deus é o remédio para a nossa ansiedade. Que Deus abençoe. Amém?